Oi, está começando mais um programa Sindipres Responde. O programa é feito para tirar as dúvidas dos trabalhadores terceirizados e temporários. Para você acessar o programa, acesse www.tvsindipres.org.br. Hoje em nossos estúdios estamos com o Dr. Sidney Curcio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Aurélio. Dr. Sidney é aqui do Sindipres. Doutor, queria que você contasse um pouco do seu trabalho aqui no sindicato. Primeiramente, eu quero saudar a todos os que nos assistem e agradecer a você, Aurélio, pela oportunidade de estar aqui num bate-papo aqui para todos que nos assistem aqui, para todos os trabalhadores. Bem, eu sou advogado de formação, trabalho no sindicato na assessoria jurídica, desenvolvo todos os tipos de ações coletivas, seja em Ministério Público, Ministério do Trabalho ou até mesmo no Poder Judiciário. Trabalho também nas acompanhamento das greves, das manifestações. Então, a área que eu trabalho é voltada para o coletivo, não para o individual. Hoje o tema do programa vai falar sobre os benefícios de final de ano. Doutor, eu queria saber com você, a minha primeira pergunta, é sobre a parcela do 13º. Como é que ela deve ser feito o pagamento? Se existe alguma regra para esse pagamento ser feito? Sim, existe sim, Aurélio. De acordo com a Lei 4749 de 1965, a primeira parcela do 13º ela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Ou seja, a lei fala que de fevereiro até novembro, a primeira parcela deverá ser paga ao trabalhador. Então, a gente entende que até o último dia de novembro, o pagamento da primeira parcela tem que ser realizado a todos os trabalhadores. Doutor, se a empresa não pagou a primeira parcela do 13º e disse que vai pagar tudo depois do dia 30, e o funcionário fica com medo de procurar o sindicato por perder o emprego, o que ele deve fazer? Vamos lá, Aurélio. Primeiramente, o prazo, a lei estabelece o prazo e não tem como fugir. O prazo para o pagamento da segunda parcela é dia 20 de dezembro. Então, caso não tenha pago, é preciso que procure o sindicato. E com relação a isso, amigo, fique tranquilo, o sindicato jamais identifica o trabalhador. O senhor vem aqui, faz a denúncia, nós vamos colher a denúncia, vamos tomar as providências e jamais nós vamos falar o nome do senhor para a empresa. Porque nós sabemos como que funciona e com certeza o nosso objetivo é preservar o emprego e não fazer com que qualquer trabalhador perca o emprego. Se, por exemplo, um funcionário recebeu a primeira parcela do 13º em junho e outro não, isso pode ser considerado como assédio moral? Olha, o assédio moral é muito difícil a gente conseguir determinar se existiu ou não. Tanto nós, operadores do direito, quanto até o próprio Poder Judiciário, tem dificuldade em saber se a conduta realizada foi ou não causadora de um dano. Então, assim, com certeza, nesse caso em específico, eu posso garantir que não teve o dano, não foi um assédio moral. Por quê? A própria lei, ela estabelece que de fevereiro até novembro será paga a primeira parcela. Só que a própria lei diz também que o adiantamento, ele não precisa ser para todos os trabalhadores no mesmo mês. Então, de fevereiro até novembro, que é o pagamento da primeira parcela, a empresa ela pode lidar da melhor forma que ela entender. Então, o fato de adiantar para um e não adiantar para outro, não se configura um assédio moral. Tá. E até para também o trabalhador saber, qual que é o cálculo feito para se ter o 13º, por exemplo, se uma pessoa entrou durante o meio do ano? O 13º, ele é integral para quem trabalhou os 12 meses e é proporcional para quem não trabalhou os 12 meses. Então, se a pessoa trabalhou 6 meses, ela vai receber 6/12 ou a metade. E tem direito à antecipação, tem direito à segunda parcela da mesma forma. E o trabalhador terceirizado e temporário também tem esse direito? É bom que a gente deixe muito bem claro. O trabalhador terceirizado e o trabalhador temporário, ele tem todos os direitos que qualquer outro trabalhador. Essa história que trabalhador terceirizado tem outros direitos ou então tem reduzidos os direitos, não é verdade e é a luta do Sindepres para que isso a gente consiga demonstrar que não é assim. Porque muita gente fala isso, Aurélio, que eu sou trabalhador terceirizado, eu não tenho direito a isso, aquilo, é pura mentira. Todos os trabalhadores têm, sim, todos os mesmos direitos. E aqui no Sindepres tem alguns casos que estão previstos nas nossas convenções que o trabalhador terceirizado tem mais direito do que o trabalhador não terceirizado. Então, assim, é preciso que o trabalhador tenha essa certeza de que ele tem todos ou mais direitos que o trabalhador não terceirizado. Sim. Se a pessoa foi demitida no dia 1º de dezembro e ela não recebeu o adiantamento do 13º,
ela tem o direito de receber isso, a empresa diz que não. Tá certo essa informação? Não, não procede. Lembrando, né, o que eu disse agora há pouco, a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Então, se ele foi demitido no dia 1º de dezembro, ele já tinha que ter recebido a primeira parcela. Então, ele tem que receber, e inclusive ele tem direito até a segunda parcela, né? Mesmo que seja na forma proporcional, mas ele tem sim direito ao recebimento da segunda parcela. Se um leiturista ele utiliza a motocicleta para ir até o trabalho dele, ele tem direito a receber esse adicional, pois a empresa diz que não tem. O que ele deve fazer? Ora, nessa situação, ele não tem direito ao adicional de periculosidade. O que acontece? Foi editada a Lei 12.997, que acrescentou um parágrafo no artigo 193 da CLT, dizendo que aqueles que utilizam motocicleta no trabalho têm direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Tá? Neste caso, ele não tem porque ele não utiliza a motocicleta no trabalho, ele utiliza para ir ao trabalho e para retornar à sua casa. Diante do surgimento dessa lei, entendeu-se, posição contrária a minha, eu entendo que não precisa de regulamentação, contudo, entendeu-se que precisa de regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego acerca desse assunto. Foi editada a portaria dizendo que estava sendo regulamentada e que teria que pagar o adicional. Contudo, nesta mesma portaria, há lá expresso claramente dizendo o seguinte, que está fora do recebimento desse adicional quem utiliza a motocicleta para se locomover de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, nesse caso, a empresa está correta. Se o trabalhador não utiliza no trabalho, ele não tem direito ao adicional. Tá? Só uma situação com relação a esse caso. A Associação Brasileira das Indústrias de Bebidas Não Alcoólicas, ela ingressou com uma ação pedindo que fosse suspensa os efeitos dessa portaria. Essa ação foi antecipada à tutela e então os efeitos dessa portaria eles estão suspensos. Em resumo, sim, só para esclarecer, alega essa associação que não foi ouvida no caso da edição da portaria. Então, o que acontece? Todos os casos relacionados a esse adicional, eles estão suspensos. Se um trabalhador prestava serviço para o órgão público e essa empresa sumiu e nada pagou, ele vai ficar sem receber? Olha, essa é uma situação que a gente tem enfrentado com uma certa frequência. Acontece o seguinte, a prestadora de serviços simplesmente desaparece e não paga nada ao trabalhador. Esse trabalhador, ele presta serviço a um tomador. Quando a gente toma conhecimento de uma situação dessa, o que nós fazemos? Convocamos aqui no sindicato, tanto prestadora quanto tomadora de serviços, para que a gente possa saber o que está acontecendo, se tem faturas retidas, se tem valores que possam ser utilizados para pagamento dos trabalhadores. Geralmente, Aurélio, a prestadora nunca vem, porque já está ruim das pernas, já não tem mais interesse em exercer a atividade. Então, eles nunca comparecem, sempre comparece ao tomador de serviços. Aí, nessa ocasião, a gente colhe todas as informações, a gente vê o valor que tem retido, tudo isso para quê? Para que a gente possa dar uma satisfação para o trabalhador, que ele possa receber algo. Nem sempre o valor que tem retido lá é suficiente para quitar todas as verbas. Às vezes, o valor devido é muito maior do que o valor que tem retido. Nesse caso, como que nós agimos? Até para não desmerecer ninguém, nós fazemos uma divisão proporcional a todos. Então, todos recebem 20%, 30%, 50%, 60% do valor das suas verbas rescisórias devidas. E aí a gente faz o pagamento e toca o processo. Qual que é o processo? Ingressar com a ação para que o tomador de serviço, que tem responsabilidade solidária ou subsidiária, possa arcar com o pagamento dessas diferenças que o trabalhador não recebeu. Porque só assim o trabalhador tem algum lastro, Porque senão ficaria muito simples. A prestadora some, desaparece, não paga ninguém, e o trabalhador que gerou lucro para o tomador de serviço fica sem receber nada, Então não é razoável, Sim. Então por isso que o nosso trabalho é nesse sentido. Sempre colher informação, ver se tem dinheiro, se tem, vamos já procurar partilhar para todos. E nessa situação, quando é órgão público, a gente sempre encontra dificuldade. Porque o órgão público, muitas vezes, ele só libera valores se for com ordem judicial ou através de uma mediação no Ministério Público do Trabalho.
Então, esse é mais um obstáculo que nós temos para que os direitos trabalhistas sejam respeitados e preservados. Muito interessante essa opinião que o doutor deu. E voltando para essa parte de prestação de serviço, por exemplo, um trabalhador ele presta serviço a uma empresa, a empresa perde o contrato e uma nova empresa vai entrar e vai agregar todos os funcionários. Ela tem o direito de reduzir os salários e os benefícios deles? Não, Aurélio. Essa hipótese, geralmente muito recorrente, não pode acontecer. Nós aqui no sindicato nos precavemos dessa situação e nas nossas convenções há um dispositivo dizendo que, caso ocorra alguma sucessão, fusão ou troca, os salários e benefícios serão mantidos. Tá? Então não tem como a empresa, no caso, igual eu disse anteriormente, né, de repente deixar de prestar serviços e vir uma nova pagando salário ou benefícios inferior ao que já era praticado. Então a gente tem esse dispositivo nas convenções e não tem como. Tá? Inclusive, Aurélio, até para deixar bem sedimentado essa questão, essa garantia ela existe até mesmo se a prestadora nova não for absorver os trabalhadores da antiga. Então, caso sejam novos, mas como é no mesmo tomador, então tem garantido que os salários e benefícios serão preservados, não havendo a redução. Fala de um benefício que todo funcionário gosta, que é as férias. Eu queria saber se as férias elas podem ser iniciadas tanto de sábados, domingos e feriados. Elas podem iniciar nesses tempos? Não. As férias, elas têm que ser concedidas no primeiro dia útil. Então, não pode iniciar no sábado, domingo ou feriado. E até mesmo como exemplo, aquele trabalhador que trabalha na escala 12/36, as férias dele têm que iniciar no primeiro dia útil seguinte à sua folga. Por exemplo, o trabalhador trabalhou no domingo, das 7 da manhã às 7 da noite. Na segunda-feira, seria a folga dele. Na segunda-feira, seria a folga dele. Então, as férias têm que se iniciar na terça, que seria o primeiro dia de trabalho na semana. Então, não pode começar na folga dele também, porque isso estaria tirando do trabalhador um dia das suas férias, que é resguardado pelo direito das férias. Em relação à vestimenta, né, no serviço, se o empregador exige a utilização de uniforme, ele deve conceder o uniforme para o funcionário? Sim, ele tem que conceder. Se é uma exigência dele que o trabalhador utilize o uniforme, ele tem que conceder. E o mais importante, sem custo nenhum. O ônus não pode ser do trabalhador. Neste caso, se a empresa quer que ele utilize, ela tem que conceder. Inclusive, Aurélio, ela tem que pensar na troca. Porque não adianta dar uma camisa e uma calça para o trabalhador e achar que ele vai usar isso a semana toda. Ele tem que lavar, tem que secar, tem todo esse trâmite. Então a gente sempre clama por bom senso, tanto da empresa quanto do trabalhador, para que ele o utilize da forma correta. O trabalhador zele pelo uniforme que ele está recebendo, e a empresa também tem o bom senso de ver que o trabalhador, um só não vai resolver o problema do trabalhador. Ele tem que ter a troca, né? Ele tem que ter a condição de estar sempre higienizado, sempre bem vestido, porque com certeza a empresa cobra isso. Né? E eu sempre costumo dizer nas ligações que eu recebo que nenhum trabalhador vai para o shopping com o uniforme da empresa. Então a empresa não precisa se preocupar que ele vai utilizar para o trabalho mesmo. E se a empresa estiver cobrando do funcionário o valor desse uniforme, ele pode vir recorrer aqui a gente? Por favor, nós estamos aqui justamente para isso. Caso a empresa esteja cobrando pelo uniforme que ela disponibiliza ao trabalhador, por favor, nos procure, faça a denúncia. Como eu disse anteriormente, nós mantemos o anonimato, ninguém vai identificar o trabalhador, porque ele pode sofrer represálias, e com certeza nós vamos até a última instância, porque isso não é correto, não pode existir. Quando a pessoa ela casa, quantos dias, na verdade, ela pode tirar de folga sem ter prejuízo na questão do salário? No caso de casamento, são 3 dias úteis ou 5 dias corridos. Isso fica à escolha do trabalhador. Então ele escolhe se ele prefere pegar 3 dias úteis ou 5 dias corridos. E ele pode também, o trabalhador pode também escolher se ele quer começar essa licença no dia do casamento ou um dia antes do casamento. Então, assim, o que melhor servir para o trabalhador, ele tem esse direito de escolher.
E se ele tirar, por exemplo, esse prazo nas férias, ele contabiliza as férias mesmo ou soma mais 5 dias, por exemplo? Não, aí não tem como jogar para o fim, né? Se ele tirou a licença, as férias pode começar depois da licença, agora não pode acumular, Tá. porque senão ele vai ser lesado, né? Por exemplo, se ele tirou 30 dias de férias, não tem como ele jogar os 5 dias para o fim e também não tem como ele começar as férias na licença. Então ele tem que ser coisas bem limitadas, delimitadas. Férias, a licença, depois as férias, ou ao contrário, né? Ainda falando sobre essa questão de licença, se um funcionário perde a esposa ou a funcionária perde o marido, quanto tempo eles têm que eles podem se ausentar sem também sofrer o prejuízo no salário? Olha, veja bem, a CLT diz que no caso de morte de cônjuge, são 2 dias de licença sem prejuízo no salário. As nossas convenções aqui no Sindepres garantem que o trabalhador pode se ausentar 4 dias do trabalho sem haver qualquer tipo de desconto, né? Então, apenas reforçando, essa é uma situação clara que o trabalhador terceirizado tem um benefício maior do que o trabalhador não terceirizado, porque a nossa convenção ela é mais ampla do que a própria CLT. Se uma funcionária ela sofre um aborto espontâneo, ela também tem esse benefício de se ausentar sem também sofrer o prejuízo? Olha, ela tem o direito de se ausentar enquanto ela estiver com atestado. Essa é a ausência. O que nós temos garantido para a mulher que sofre um aborto espontâneo é estabilidade no emprego, né? Logicamente que a gente aqui está separando daquele aborto induzido, aquele que é crime. Aqui a gente está falando de aborto espontâneo. Então, no caso da trabalhadora que sofreu um aborto espontâneo, ela tem 30 dias de estabilidade. Ou seja, 30 dias a contar da data do aborto, ela não pode ser demitida. Então, isso é uma questão social muito bacana, porque imagina a cabeça de uma mulher que sofreu um aborto contra a sua vontade, né? Ela não provocou o aborto, foi uma questão que aconteceu, ela sofreu o aborto. Então, a cabeça dela já está toda bagunçada. E aí, de repente, ela tem que se preocupar se aqueles dias que ela se ausentou com atestado médico, se ela vai perder o emprego ou não. Então, as nossas convenções prevêem justamente isso, que no caso de aborto espontâneo, a estabilidade da trabalhadora é de 30 dias. Tá. E a gente até já comentou aqui a questão do trabalhador terceirizado. Ele tem os mesmos direitos de um trabalhador não terceirizado? Olha, é super importante essa sua pergunta, até para a gente esclarecer, né, para todos, alguns pontos que a gente precisa deixar bem claros. O que acontece? A terceirização, Aurélio, ela é criticada por muitos. Quase todo mundo critica a terceirização. Mas eu garanto para você, quem critica a terceirização é porque não conhece a terceirização. Não conhece as lutas que o Sindepres realiza para que a terceirização seja bem vista, né? Para o Sindepres, terceirizar não é sinônimo de precarizar. Terceirização para o Sindepres é especialização, né? O trabalhador terceirizado, ele é especializado. Então, queira ou não os críticos, a terceirização é um fenômeno irreversível. Não tem mais como viver sem a terceirização, né? Então, é muito fácil criticar quando não se conhece, né? E os maiores críticos, eles não conhecem o sindicato, não conhecem a história do sindicato. Então, fica muito fácil criticar, né? E a segunda, continuando a pergunta que você fez, o trabalhador terceirizado, ele tem sim todos os direitos do trabalhador não terceirizado. Tudo aquilo que tem na CLT é garantido ao trabalhador terceirizado, porque ele também é seletista. Ele tem todos os direitos. Como exemplo, Aurélio, no caso do trabalhador que tem a morte de uma esposa, como a gente disse anteriormente, ele tem um benefício, ele pode se ausentar do trabalho por um tempo superior ao que a CLT prevê, sem ter prejuízo nenhum no salário. Então, isso é importante que nós e todos os trabalhadores terceirizados precisam se unir e levantar a bandeira de que sim, nós temos direitos, nós temos os mesmos direitos, nós temos mais direitos do que os trabalhadores não terceirizados. Chegamos ao fim de mais um programa Sindepres Responde. Queria agradecer aqui ao Dr. Sidney pela participação e dizer que se você quiser fazer alguma consideração final. Primeiramente, Aurélio, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com todos.
né, de poder mostrar um pouquinho do trabalho do sindicato, né, e quero aproveitar também para desejar a todos ótimas festas e que no próximo ano nós estejamos unidos e assim seremos fortes e que o próximo ano seja repleto de conquistas para toda a categoria. Muito obrigado, Aurélio. Obrigado a você, doutor. A todos que assistiram, deixo o meu abraço e também boas festas e um ótimo 2015. Até mais.